levantar sua mão, irmão Edelma, aí está disposto ali para levar a Bíblia para ti, tá bom? Mas é importante que todos nós estejamos com as nossas Bíblias. Quem sorteia aqui para mim? Ô Josimar, aqui, vamos ver se você tem sorte de tirar seu próprio nome. Já pensou? Seria épico, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Lembrando que você pode vir aqui, tá bom? Tem aqui, rapaz, aqui tá um negócio delicioso, né? Tem uma barra de chocolate ali, tem um coração. Você pode pegar aqui ou pode escolher aqui, tá bom? Esse nome aqui, deixa eu ver. É uma noite épica. Deixa eu chamar aqui na frente o Josimar. Eu falei que esse épico, você pode vir, pode ficar à vontade. Tem aqui, você pode escolher, tá bom? Um aí. Vai pegar o coração? Mas acho que vai ser de presente, hein? Eu tenho leve. Uma foto, só uma foto, rapidinho. Pode ficar tranquilo que quem estraga a foto sempre sou eu. Muito bem. Agora vamos ver aqui, irmã Giovana, por favor. Vou passar para você. Vamos ver. Josimar, você é um homem de sorte, né? Agora, saiu outro homem. Os homens hoje estão com sorte. Hoje é o dia dos homens. Oi? Vem cá, Flávio. Pode escolher aqui, viu? Temos alguns probleminhas técnicos aqui no som, mas a gente já vai resolver. Flávio, tem aqui, tem barra de chocolate lá. Não sei se você gosta. Vamos lá, vamos ver aqui quem você vai tirar aqui. 6. Obrigado. Leia para mim o nome aí. Quem saiu aí, Arthur? Arthur. Então, ó, tem aqui, Arthur, mas se você não quiser, tem aqui, ó. Tem barra de chocolate também. Qual que você quer? Manda ver, Arthur. Muito bem. Tá, não é bom, não. Tira a foto. A foto. Olha lá. Você está me filmando, vai ser uma foto. Aqui em cima tira a O foto. Josimar e o Arthur hoje estão com sonos, né? E a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui. Pulsa forte o meu coração. Sinto o amor que nos une. Aí, aproveita que ele está no seu ladinho. Esse aperto de mão. De novo. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz nos motiva a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte no meu coração, sinto amor que nos une então, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão. Pronto. Amém. Tenha certeza de que aqui nós estamos em família, amém? Quero cantar essa canção com o nosso coração alegre. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 1, tá bom? A gente vai adiantando, vamos começando. Romanos 1, tá bom? Olha lá como é que deu certo, né? Cantar a canção sempre dá certo. Obrigado por isso. O tema da nossa mensagem é esse, o primeiro evangelho. Alguém sabe dizer aqui, ou gostaria de chutar, qual é o primeiro evangelho escrito? Nós temos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você fosse pensar, para você, qual foi o primeiro a ser escrito? Qual? É isso que a gente vai descobrir hoje, tá bom? Isso é legal, é importante entender. Lembre-se que sempre o livro, ele carrega traços de seu autor, né? O autor da Bíblia é o próprio Deus. E aí nós encontramos Deus, né? Mas Deus usou homens para escrever. E esses homens, por vezes, eles tinham objetivos ao escrever esses livros. E esses objetivos nos
nos fazem entender um pouco melhor porque a mensagem está escrita da forma que está. Entendeu? Porque está organizado da forma que está. Por exemplo, porque o Apocalipse é escrito em símbolos? Porque João estava preso, o livro precisava passar pela supervisão lá, né, dos guardas, então João precisava escrever em símbolos que apenas aqueles que eram cristãos conseguiriam entender, entendeu? Então, por isso, quando a gente olha para o Apocalipse, a gente tem que olhar ali com os simbolismos escritos por João, e a gente vai ver isso também. Quando nós vamos a Romanos 1,16, sendo aberto aí, quem achou diz eu vou para o céu, quem não achou diz espera, eu vou achar também, eu vou também. Todos acharam? Tendo achado Romanos capítulo 1, eu queria convidar você a orar. Romanos está depois de Atos. Você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Vamos orar então? Querido Deus, a Tua palavra está aberta e nós estamos dispostos a ouvir Tua voz. Que nesse momento cesse toda a voz humana, para que a única voz aqui seja do Senhor através de Tua palavra. Por favor, Senhor, que não fale de mim, mas que eu fale apenas do Senhor e que todos nós possamos sair daqui na certeza que ouvimos a Tua voz. Amém. Por Jesus. Amém. A Bíblia diz, pois não me envergonho do que? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Então Paulo estava escrevendo que o Evangelho não era uma vergonha para ele, mas na verdade o Evangelho era o poder de Deus para a salvação. A palavra poder aí, ela se chama, no original que Paulo escreveu, dinamus, que é da onde veio a nossa palavra dinamite, né? Não que dinamite tenha sido a intenção de Paulo a escrever a palavra dínamos, tá certo? Porque dínamos, quando a gente olha lá no dicionário, né? Aí você tem que olhar no dicionário grego, né? Porque Paulo está escrevendo em grego. Ela quer dizer, mesmo essa questão de poder, força e habilidade, mas algo que vai se tornando cada vez mais forte na vida ou em alguém, assim, ou em algo, entende? Então, é algo que começa pequeno, mas vai tomando proporções cada vez maiores naquele que está passando ou recebendo esse dínamos, entendeu? E não é assim o Evangelho, né? A gente ouve o Evangelho a primeira vez, a semente vem, o coração queima ali, né? E as coisas vão mudando, até o ponto que a gente olha para trás e já não reconhece mais quem nós éramos, porque somos novas pessoas. Entende esse poder para a salvação? É isso que Paulo estava falando aqui. Entendendo isso, nós vamos estudar então um pouquinho ali do Evangelho segundo Marcos. Esse Evangelho foi escrito em aproximadamente 65 depois de Cristo. Ele é o primeiro Evangelho a ser escrito, tá bom? Então, aí está uma curiosidade legal, né? Bacana. O primeiro Evangelho a ser escrito foi o Evangelho segundo Marcos, tá bom? Ele é datado ali de 65 depois de Cristo, beleza? Então, muito recente. Jesus morreu em 34, né? Aí vai ter uma divergência de datas, então cerca de 32 anos depois, nós temos ali o primeiro Evangelho sendo escrito. Então é um Evangelho que está bem recente, certo? Eu já até disse aqui, acho que foi no domingo, que o Evangelho mais antigo é o de João, não sei se vocês se recordam. Mas Marcos, quais são as evidências então para entender o Evangelho de Marcos? O primeiro problema que nós teríamos que resolver lendo o Evangelho de Marcos é que ele não tem a cara de Marcos, ele tem a cara de Pedro. E tem uma explicação para isso. A primeira explicação é que Pedro, ele estava em Roma com Marcos. Quer ver só na Bíblia isso? Vá a 1 Pedro. Pedro está depois de Tiago. Se você tem Hebreus, tem Tiago e depois você vai ter Pedro, tá bom? Pedro é pequenininho. 1 Pedro 5,13.
Essas aqui são as palavras finais de Pedro, tá? Ele está escrevendo uma carta. Escrevendo uma carta para os cristãos, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou aguardar você. 5:13. Todos acharam? Quem achou diz amém? Amém. Então, todos acharam. Aquela que se encontra na Babilônia, olha só, aquela, uma referência à igreja que se encontra na Babilônia, referência a Roma. Pedro está usando linguagem figurativa. Lembre-se, nesse momento que Pedro está escrevendo, amigos, olha o que está acontecendo. Nero está perseguindo os cristãos e matando os cristãos. Logo depois dessas cartas aqui, Pedro vai ser morto, tá bom? De cabeça para baixo, crucificado. Então, a igreja está sendo perseguida, não é permitido os cristãos se comunicarem, né? Então Pedro usa linguagem, tá bom? Linguagem simbólica aqui. Então ele vai falar, se referir a Babilônia, para se dizer Roma, se referir a Roma. Também eleita, até coloquei ali, na sua Bíblia provavelmente está coeleita, que é a igreja. Então aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Então, Pedro tinha Marcos como seu querido, né? Alguém muito próximo. Então, essas são duas, né? A terceira evidência é que no livro de Marcos nós temos uma narrativa de alguém que está narrando fatos que foram vistos. Então precisaria ser alguém que testemunhou. Marcos não era um dos 12. Esse Marcos não era um dos 12, tá? Então ele não teria como ter testemunhado tudo aquilo que estava relatado no Evangelho de Marcos. E a outra razão, isso é até baseado em alguns escritos de pessoas como Irineu, Clemente de Roma, que são considerados os pais da igreja, que viveram ali próximo dessa época, depois do ano 150, 200 depois de Cristo. Eles escrevem dizendo que possivelmente Marcos escreveu esse evangelho depois do martírio de Pedro. Então, por mais que a perseguição tenha silenciado a voz do apóstolo, Marcos ainda mantém vivo o seu testemunho ocular da pessoa de Jesus Cristo, né? Amém. Olha a beleza, né? Por detrás de um livro. E quando a gente olha assim, só aqui a gente poderia tirar várias lições, porque como Deus é maravilhoso, né? Algo que deu tanto trabalho, talvez, para ser escrito, algo que foi tão cuidadosamente desenhado, chegou até nós hoje. E é através desses escritos que nós temos a oportunidade de entender quem Deus é e como Ele age por nós e através de nós. Olha que alegria, né? Então é mais um motivo para nós sermos gratos ao Senhor. Então são mais 3 evidências aqui. É que, vamos a Marcos rapidinho, e aí, hoje é bem curtinho a mensagem aqui, mas o Senhor vai falar poderosamente conosco. Marcos 1. Eu só vou mencionar, mas eu queria que você tivesse esse visual aí na sua Bíblia. Nós vamos ler os títulozinhos aí, tá? Que está em negrito. Marcos começa falando sobre a pregação de João Batista, tá vendo aí? Tá assim aí? Marcos 1. Aí você vai ter os títulozinhos: a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. E aí já começa imediatamente o começo do ministério na Galileia, que por sinal é quando Jesus se encontra com Pedro, também chamado Simão. Então o Evangelho de Marcos já introduz, já começa do encontro basicamente de Jesus com Pedro. Essa é uma evidência. A segunda é que, como eu já disse, o livro relata muitas cenas que precisavam ser presenciadas. Tinha que ser alguém que ali estava. E por último, toda vez, isso é muito marcante, toda vez que Pedro é mencionado no Evangelho de Marcos, é em geral de maneira negativa. Quando você olha para o apóstolo Pedro, recrutado por Jesus, ele era uma pessoa o quê? Impetuosa, né? Era o falastrão, né, da turma. Pedro não ficava calado, né? E por vezes Pedro é
é desenhado pelos outros evangelhos como o herói da cena, né? Quem dizes ser eu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, Pedro, não dizes tu. Lembra disso? Por vezes Pedro é citado como herói, mas no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, comumente Pedro é citado negativamente. E aí nos faz refletir que talvez o envelhecido apóstolo, muito provavelmente o envelhecido apóstolo entendeu a mensagem de que ele não era nada, de que o personagem principal era Cristo, e ele, o máximo que conseguiu fazer foi não cumprir as suas palavras. O apóstolo aprendeu a lição, né? O envelhecido apóstolo, ele não tinha mais tempo para ficar falando de si ou do que ele achava, mas ele tira tempo agora para falar de Jesus, e Marcos registra isso, tá? A audiência de Marcos, para quem Marcos estava escrevendo. Então já entendemos que o Evangelho segundo Marcos é ali o testemunho, muito possivelmente, de Pedro. Então, para quem Marcos está escrevendo? Lembre-se disso, ele está escrevendo para gentios, ele não está escrevendo para judeus, certo? Lembre-se que eles estão em Roma. Marcos está escrevendo o seu Evangelho para que ele alcance em primazia os crentes em Roma. Jesus é destacado ali no livro de Marcos como um homem de dores, apesar de Isaías 53 não ser citado. Isaías 53 é onde narra Jesus, esse homem de dores, não ser citado no Evangelho de Marcos. O livro todo de Marcos dá ênfase à humanidade de Jesus. Essa é a ênfase do Evangelho de Marcos. Cada evangelho tem sua ênfase. E, como eu disse, Marcos é escrito num período de forte perseguição. Nero foi um dos piores imperadores. Foi quem mais fez as chacinas assim terríveis, foi ali na época de Nero. Então você tem ali, no momento em que a igreja, que os cristãos estão sendo martirizados, estão morrendo, estão sofrendo, um evangelho escrito que mostra para ele um Deus, um Jesus que se identificava com as dores deles, com as lutas deles, que sabia também o que era sofrer, o que era ser perseguido, o que era ser maltratado, o que era morrer. Essa mensagem bate fundo nesse público. E entende agora por que nós precisamos considerar isso, essas coisas? Porque o Evangelho está sendo escrito para pessoas que estavam sofrendo. E aí, como é agora então a imagem de Jesus, né? No primeiro dia nós falamos sobre o retrato de Deus, nós falamos sobre a história do filho pródigo. Ontem nós falamos aqui, quem lembra? De ontem? Cego Bartimeu, certo? E hoje, como Jesus é então pintado? Primeira parte que eu queria deixar claro é que o sumário, o resumo, vou resumir aqui, vá a Marcos, por favor, 10, Marcos 10, o versículo 45. A suma de Marcos está aqui. 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para o quê? Servir e dar sua vida em resgate de? No livro de Marcos, Jesus é aquele que serve. Jesus no livro de Marcos é ali, ele é o servo do Senhor por excelência, dá grande exemplo no favor às pessoas. Vamos avançar aqui então para considerarmos então o que nós vamos estudar hoje e amanhã. Nós vamos começar hoje, terminar amanhã, que são essas três histórias. Essas três histórias estão no capítulo 5 de Marcos. E eu queria convidar você a ir até lá para que nós possamos considerar a primeira, que é a cura de um homem que estava possesso. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Todos conseguiram encontrar? 5, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Versículo 3. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo
4. Porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Versículo 8. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. 10. E pediu-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. 13. Jesus o permitiu, e então, saindo os espíritos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Até aqui, daqui a pouco nós lemos esses últimos versos. Queridos, então uma história bem tranquila aqui, aspas, né? Uma história talvez de terror para quem presenciou os momentos iniciais, e de grande espanto ou talvez admiração para quem presenciou as cenas em sequência. Mas fato é que esse homem, esse gentio genezareno, ele era alguém que não era possível incluir na sociedade. Nem nós, em plena compaixão, pense só direitinho, em plena compaixão, não gostaríamos de conviver com alguém nesse modelo. O homem morava onde? Cemitério, né? Botando a nossa linguagem popular. O homem morava no cemitério. Se cortava com o quê? Com pedra. Se botava corrente no homem, ele fazia o quê? Quebrava. Possivelmente as pessoas nem queriam mais ir a esse cemitério, né? Porque estava difícil, né? Quem é que em sã consciência gostaria de ter qualquer contato ou sequer proximidade desse homem? Queridos, aos olhos humanos, esse é um caso o quê? Perdido. Tem solução. Um caso perdido. Alguém que não tinha valor. E para piorar a situação, dominando a vida daquele homem, tinha uma legião. Eu já botei o spoiler ali. Uma legião é entendida do aspecto romano. E lá, em Roma, o exército romano, a legião romana, era composta por 6.000 soldados, incluindo os que andavam a cavalo, os que iam com escudo, infantaria, tudo certinho. É pouca gente ou é muita gente? 6.000 demônios dominavam a vida daquele homem. Se fosse um, já era difícil o caso do homem. O problema é que eram 6.000. Quem é que poderia fazer algo por esse homem? Aos olhos humanos, dificilmente algum de nós se aproximaria desse homem. Mas Jesus é também o Deus das pessoas excluídas. E por muitas vezes, principalmente o Deus delas. Porque o coração que está em frangalhos dá espaço
para que Jesus possa operar poderosamente. Então Jesus ele vai provar a todos, né? Quando Jesus liberta, esse é um fato interessante, muitas pessoas ficam num debate ferrenho de o porquê Jesus manda os demônios para a manada de porcos. Mas eu queria te propor só uma coisa que para mim é simples e bem cabível assim, tá? Primeira coisa, se Jesus fala assim, ó, se a primeira ordem de Jesus, lembra que no texto Jesus deu uma ordem, os espíritos vêm até Jesus ainda naquele homem e falam, o que você quer comigo? Me deixa em paz, né? Vai atormentar a vida de outro, por favor, que aqui já está tudo dominado aqui, né? E aí Jesus ainda insiste, né, para que eles saiam, e eles imploram para ir para a manada de porcos. Então se Jesus tirasse ao primeiro mandar e ele já saísse, poderia acontecer uma coisa. As pessoas que acompanhavam iam falar assim, não, né? Isso aí é combinado. Não, isso aí é só porque ele está calminho agora. Espera só um pouquinho para você ver. Se Jesus aí é só um falastrão, como outro qualquer. Lembre-se, tenha isso em mente. Na época de Jesus existiam muitos outros homens que se autodeclaravam Messias. Não era só Jesus. A gente vai ter historicamente cerca de 50 da mesma época. Mesma época que eu falo de alguns anos antes, alguns anos depois e alguns vivos também ali quando Jesus estava. Então quando você vai ver essa questão, você entende o porquê as pessoas eram tão criteriosas e às vezes tão resistentes em aceitar essas coisas. Então, para deixar claro que aquele homem estava liberto, esse é o primeiro ato. Os espíritos saem daqui, mas eles vão para algum lugar. Não estão mais nele, eles saíram. Isso foi o que? Visível. Para que todas as pessoas tivessem a certeza de que aquele homem estava liberto. E isso era muito importante para a vida daquele homem, porque aquele homem estava há anos excluído da sociedade. E para ser reintegrado à sociedade, as pessoas precisavam ter a certeza que ele estava liberto. Afinal, quem ia querer um homem desse dentro de casa? Precisava ver a certeza. Então Jesus faz isso. Imediatamente, nós vimos também no texto que quando os cidadãos chegaram, aquele homem que antes andava nu, todo cortado, estava o quê? Sentado, vestido, não é assim que diz a Bíblia? Veja aí, para não ficar só aqui nas minhas palavras, ó. Versículo 15, o finalzinho, ó, estava assentado, vestido e em perfeito o quê? Juízo. Queridos, aquele homem que andava desfigurado, sujo, maltrapilho, todo machucado, sangrando, agora está sentado, vestido e são. Amém? Amém. Que poder é esse? Que dínamos é esse? O Evangelho, né? O poder que liberta e salva. Esse é o poder de Jesus. Queridos, quando Jesus entra na vida do ser humano, ali há libertação. Não importa as correntes que estejam aprisionando, quando Jesus entra, ali há libertação. Só que aquele homem, ao ser libertado por Jesus, ele tinha um desejo, e eu deixei para a gente ler agora, versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aqueles que antes estavam possuídos pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Até eu ia querer ficar com Jesus, né? É perfeitamente compreensível o pedido desse homem. Ele agora não queria mais sair de perto de Jesus. Talvez com medo de que a distância de Jesus pudesse provocar um regresso ao estado anterior, ou pelo simples fato de que quando Jesus entra na nossa vida, a gente ama tanto Ele, que a cada segundo a gente quer Ele na nossa vida, né? Talvez possivelmente as duas coisas, né? A mistura das duas coisas. Mas
aquele homem ele foi restaurado, mas não simplesmente restaurado, porque quando Deus liberta, ele liberta por completo. Jesus não salva e salva por nada. Aquele homem foi salvo, mas salvo com um propósito. Versículo 19. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Então Jesus vai dar uma ordem: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de... A palavra casa, no original, também é traduzida como seu povo ou seu país. Tudo bem? Então Jesus manda aquele homem voltar para Gadara, voltar para a sua terra, uma terra de gentios, que não era dos judeus, para pregar. Eu fui lá no mapa, né, de curioso, ver onde que era, né? Não sei se já teve essa curiosidade de tentar achar as cidades da Bíblia onde elas estão hoje, né? Jesus estava de um lado do Mar Morto, que ainda pertence ali a Israel, né? É claro que não pertence aos judeus, né? Porque está ali dominado por algum grupo que eu não sei qual é, porque eu não tive tempo de saber direitinho. Mas Jesus sai dali e ele atravessa até onde hoje é a Jordânia. Atravessa toda essa região. E essa terra, que hoje se chama eu não sei se eu vou pronunciar errado, mas é Unzis, mais ou menos assim, lá na Jordânia, ela não está tão pertinho assim do Mar da Galileia, ela está um pouquinho depois. Mas no tempo bíblico ela era mais um pouquinho próxima ali, né? Então Jesus fala: olha, você vai voltar para a sua terra. Muitas pessoas atribuem que o primeiro missionário aos gentios seria o etíope, que foi evangelizado por Filipe. Lá, essa história está em Atos 6, se não me falha a memória. Mas o primeiro missionário para os gentios foi eleito com Jesus ainda em vida, antes de morrer e antes de ressuscitar. Okay? Jesus já se preocupava com todo mundo muito antes, e a prova está aqui. O primeiro missionário em terras gentias é exatamente um homem que antes era um completo perdido. Olha o poder do Evangelho. O Evangelho não só restaura a vida das pessoas, mas possibilita que essa vida seja um testemunho para outras pessoas. Porque quando Deus ele salva você, Ele quer salvar também quem está próximo de você. Quando Jesus entra na sua vida, Ele quer entrar na sua casa também. Ele quer alcançar seus parentes, seus familiares também. Jesus quer mudar por completo toda a sua família, né? Isso começa pela transformação que o Evangelho faz em nós. Jesus restaurou a vida, a história daquele homem. E essa vida foi o testemunho, foi a pregação dele para muitas outras pessoas. Tanto que, se você for para o livro de Atos e fazer uma leitura bem atenta, você vai perceber que quando o Evangelho começa a ser fortemente pregado em terras gentias, por Paulo e companhia, você vai perceber que já havia muitas pessoas que já estavam tendo uma concepção desse Jesus. Às vezes um pouco equivocada, mas já estavam tendo. A grande pergunta está aí, nós já estamos finalizando, do que você precisa ser libertado hoje. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com o legado da sua vida, né? Ou do que você já foi liberto. Além de te salvar, grava essa frase: Deus quer te usar para dar esperança para muitas pessoas. A maior felicidade de alguém não é receber a palavra, é compartilhar. Sabia disso? Nós nos tornamos mais felizes quando nós falamos do que Deus fez por nós, do que quando nós ouvimos do que Deus fez por outros. Deus está entrando na sua vida para que através de você possa salvar muitas outras pessoas também. É por isso que sua vida precisa passar por uma transformação, entende? É por isso que a vida vai mudando e a gente vai confrontando com várias coisas que precisam ser mudadas, porque a sua vida é um grande testemunho para as outras pessoas.
Queridos, a gente vai encerrar tendo isso aqui em mente. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Eu até citei o nome da cidade errado, me perdoe. Não é Gadara, é Decápolis, tá bom? Ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito e todos se admiraram. Aquele homem foi embora e no versículo 21 diz: tendo Jesus voltado de barco para o outro, da onde Jesus estava até onde esse homem estava, são cerca de 8 quilômetros. No meio desses 8 quilômetros na viagem de ida, os discípulos enfrentaram uma forte tempestade. Jesus acalmou o mar, chegou lá para encontrar esse homem, libertar ele e voltar. Que incrível esse Jesus, que não vê distâncias e que não enxerga barreiras quando o assunto é salvar. Não importa o quão longe a vida esteja, Jesus não vê distância. Não existe alguém que foi tão longe que Deus não possa salvar. Já ouviu essa frase? Porque Deus não vê barreiras. Quando o assunto é salvar, não tem distância. Quando o assunto é salvar, não tem desafios. Jesus vai ao encontro. E Ele está aqui hoje porque Ele veio ao seu encontro. Glória a Deus por isso. Queridos, a vida nesse mundo não é fácil. Por muitas vezes o inimigo tenta nos acorrentar com as coisas desse mundo. Tenta tirar o nosso foco, tenta nos anestesiar para as coisas espirituais. E não pense que ele vai parar algum dia. Ele continua porque ele sabe que o tempo dele está contado. E que pouco tempo ele tem. Mas Jesus é um Deus que continuamente continua libertando. Eu queria compartilhar uma coisa que eu ouvi em sala de aula que me marcou profundamente. Eu tenho profunda admiração pelo Dr. Agenildo Correia. Eu nem vou te indicar algum vídeo para ver porque ele não grava. Ele não gosta, né? Mas uma vez a gente conversando e ele falando sobre cristologia, estudando o estudo da pessoa de Cristo. Ele disse que só existe uma maneira de vencer o mal. Porque provação, tentação, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas ele disse: todas as vezes que a tentação te assaltar, submeta imediatamente os seus pensamentos a Jesus. E imediatamente Ele virá ao seu encontro. Para te salvar das tentações. Ninguém está livre das tentações. Mas todas as vezes que nós submetemos a nossa mente ao Senhor, Ele não nos deixa desamparado. Queridos, se Jesus pôde libertar aquele endemoniado que tinha 6.000 demônios o possuindo, qual é o teu desafio? Por que é que o Senhor não pode te libertar de tudo aquilo que prende? E a grande pergunta dessa noite é: qual é a libertação que você precisa hoje? Independente de qual ela seja, o Senhor está disposto a te dá-la. Peça a Ele. Eu queria deixar essa frase aqui. Jesus Cristo é aquele que nos amou tanto, que deixou o céu para nos salvar, cruzou a vastidão do universo unicamente para nos devolver a sanidade, para restaurar a vida humana e dar direito à vida. Amém. Quando o assunto é amar, não tem ninguém melhor do que o nosso Deus. Quando o assunto é salvar, igualmente. Quando o assunto é restaurar também. E Ele está aqui conosco hoje. Amém. A pergunta que eu queria fazer é: qual libertação você precisa hoje? Eu não sei. Queridos, Lourdinha, Flávio, obrigado por ter vindo, viu? Elaine, Josimar, Arthur. Rapaz, achei que você ia vir um dia para me ver vocês. Eu fiquei sabendo que você sabe tudo de futebol. É verdade? Adriana, muito obrigado, minha irmã, pela sua presença. Todos os demais, né, que a gente já conhece, a igreja está muito feliz com vocês aqui, viu? Mas essa pergunta eu queria direcionar para todos. Eu não sei, eu não conheço suas lutas.
Mas eu sei que a vitória é garantida no nome de Jesus. Eu queria te convidar a fazer uma entrega mais uma vez. Se você quer entregar suas lutas na mão do Senhor, eu queria te convidar hoje a se colocar em pé, certo? Nós vamos cantar um louvor e entrega mais uma vez, entregando a nossa vida ao Senhor. E se é seu desejo dizer assim: Senhor, por muitas vezes eu sou fraco, por muitas vezes sou falho, mas a partir de hoje eu quero entregar sem reservas a minha vida nas suas mãos. Hoje é o dia. Vamos cantar esse louvor. Até o final da semana você já vai ter decorado ele todinho, né? Mas que ele seja uma oração. Que ele seja uma oração para você. Que de fato a nossa oração seja: Senhor, nós precisamos nos entregar hoje. Precisamos nos entregar a Ti. Queremos clamar que o Senhor tome o nosso coração, tudo que é nosso. Que essa seja a nossa prece, o nosso desejo. Vamos louvar essa canção. Diga aí. Preciso me entregar. Faça desse momento a sua oração. Preciso a Ti entregar. O Senhor está aqui conosco e Ele está te ouvindo. Preciso ouvir Tua voz, a minha. Em verdade, nós não temos nada, mas o que temos, Senhor, nós oferecemos a Ti. Não tenho nada de oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui nós estamos, Senhor. Mas aqui, Por favor, receba a nossa vida nessa noite. Senhor, Vamos louvar ao Senhor, dizendo: toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. toma o nosso coração, Senhor. Toma o meu coração e tudo que ele Por favor, Senhor, renova. tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Nós não queremos mais ser presos por esse mundo, Senhor. Então toma a nossa vida em tuas mãos. Preciso me entregar, Senhor.
agora, para todo sempre. Porque somente o Senhor é Deus. Muito obrigado, porque o Senhor não nos abandonou. Mesmo tão pequenos quanto nós somos, mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, o Senhor ainda insiste em nos amar, em nos resgatar e em nos restaurar, Senhor. Por isso nós queremos clamar pela Tua graça sobre a nossa vida hoje, Senhor. Nós queremos suplicar que o Senhor nos limpe por inteiro, Senhor. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos sem reservas. Querido Deus, eu não conheço a vida de todos aqui, mas eu sei que o Senhor conhece. O Senhor conhece cada fio de cabelo que está na cabeça. O Senhor entende e sofre junto com as lutas de cada um aqui. Se porventura alguém aqui, Senhor, se sente preso, por qualquer que seja a situação, o pecado, o desafio, Senhor, que essas correntes sejam quebradas nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Que no meio do Teu povo haja libertação, Senhor. Porque o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que salva, e nós estamos dispostos a isso. Nós nos colocamos de pé, porque nós queremos dizer: Senhor, por favor, segura em nossa mão. Por mais que a tentação nos assalte a todo momento, Senhor, toma a nossa mente, Senhor, domina os nossos pensamentos, para que todos eles estejam voltados para o Senhor. Senhor, o nosso coração é enganoso, mas nós queremos pedir que o Senhor transforme a nossa natureza. Por favor, Deus, nos ajude. Agora, quando vamos nos despedir, nós queremos despedir aqui desse momento, mas jamais nos despedirmos da Tua presença, Senhor. Continua conosco, nos acompanha até o nosso lar, seja o centro da nossa casa, Senhor. Se há alguém aqui que tem enfrentado batalhas em seus lares, batalhas espirituais, que elas sejam vencidas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Por favor, Senhor, nos dê a Tua bênção e nos acompanhe em paz. Nós pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, não saia daqui sem lanchar conosco, tá bom?